Olá, galera. Nessa aula de geografia, nós vimos elementos da paisagem da cidade do campo. Vamos ver aqui o que nos reserva. A paisagem é alvo de constantes e complexas modificações ao longo dos anos. Ela pode ser a prova viva das mudanças que acontecem no espaço e no nosso dia a dia. Vamos acompanhar todas as mudanças que ocorreram na paisagem durante um breve espaço de tempo. Acompanhe a história desta muda. E lembrem-se, o espaço está sempre mudando. A economia agrária predominou durante grande parte da história do Brasil. A maior parte da nossa população vivia no campo e tirava seu sustento dele. Destacaram-se grandes lavouras de café e de cana-de-açúcar, que trouxeram grandes mudanças para o nosso espaço geográfico, especialmente na região sudeste. Esse foi o panorama que predominou por muitas décadas. Durante as décadas de 1960 e 1980, o nosso país registrou uma verdadeira explosão urbana. As grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e São Paulo receberam investimentos e pessoas em grande quantidade. Como não havia planejamento e moradia para tanta gente, as periferias começaram a surgir, acomodando de forma precária os migrantes. Recentemente, a sociedade começou a se preocupar com as questões ambientais e o uso e ocupação dos espaços. A preservação da árvore e da casa antiga é importante para os registros da história da cidade. Tantas mudanças no seu entorno nos últimos anos evidenciam que a sua vizinhança serve a objetivos mais atuais, modernos. Entretanto, manter a parte da cidade antiga demonstra muito mais do que um testemunho do passado, pois ela é também uma área de cultura e lazer para a população, garantindo a sociabilidade e a qualidade ambiental à metrópole. Desse modo, é importante que os lugares sirvam as pessoas de forma variada. Vamos preservar a árvore e a casa. Você não concorda? Ok, então, observe as fotografias abaixo. Aqui pediu para sobrepor um papel vegetal, só que algumas crianças não tiveram e a gente optou por não fazer. Então, aqui nós temos elementos de paisagem, aqui nós temos uma área rural, aqui é a zona urbana, né? Município de Ibiocara, na Bahia, e centro de Londrina, no Paraná. Com base no exercício, era para a gente desenhar as duas paisagens. Então, nós fizemos da nossa forma e fazer as legendas. Então, aqui a gente fez um morrinho e aqui uma plantação e botamos, né, uma legenda verde para vegetação e marronzinha para morro ou a cor que vocês optarem. E aqui nós fizemos construções e a área verde, né? Então, pretinho, construções e verdinho, a área de vegetação. Na próxima página, nós vemos falando sobre algumas coisas que nós estudamos neste capítulo. No Brasil, a população urbana é maior do que a rural. A partir da metade do século XX, grande parte da população do campo migrou para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. Os espaços do campo e da cidade estão conectados. O processo de industrialização se concentrou no Sudeste em decorrência dos lucros da atividade cafeeira e da infraestrutura instalada. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda contribuíram para impulsionar a industrialização no Brasil, pois foi preciso fabricar aqui produtos que eram comprados em outros países. A agroindústria é o nome da indústria no campo. Os modos de vida das pessoas do campo e da cidade são diferentes. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia. Vamos agora para nossa próxima página. Nós temos um mapinha da aprendizagem deste capítulo. Tá aqui, copie igualzinho, tá bom? Na próxima página, nós vamos começar um novo capítulo falando sobre redes urbanas.
Nesse capítulo nós vamos compreender os conceitos de metrópole e de rede urbana, conhecer as metrópoles nacionais, saber quais são as megalópolis mundiais, identificar a hierarquia das cidades brasileiras. Na próxima página, vem perguntando quais são os elementos da natureza que aparecem na paisagem, na fotografia e quais são construídos pelos seres humanos. Então, a gente teve lagoa e vegetação como natural, né? E ruas e avenidas como construção. Porto Alegre é uma cidade grande ou pequena? Ela é grande. Perguntou por quê? Devido à sua extensão e construções. C. Você acha que Porto Alegre deve ou não ser importante para outras cidades? Sim. Por quê? Pois ela recebe trabalhadores de outras cidades, tem indústria e comércio, muitas atividades culturais e etc. Na próxima página, metropolização. Em várias cidades brasileiras vivem mais de 1 milhão de pessoas e são desenvolvidas diferentes atividades econômicas. Essas cidades que exercem muita influência sobre as áreas ao redor são as metrópoles. As metrópoles crescem tanto que acabam se unindo a cidades próximas, formando grandes áreas urbanizadas chamadas regiões metropolitanas. A fotografia das páginas de abertura do capítulo mostra parte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é um exemplo de metrópole. Observe no mapa ao lado a representação da região metropolitana de Porto Alegre. Quantos municípios formam a região metropolitana de Porto Alegre? Conforme a gente pode observar no mapa ali, né? Foram 34 municípios. Nem todo mundo mora no centro. As periferias dos municípios são áreas distantes do centro e de outros locais em que há concentração de estabelecimentos comerciais, prestação de serviço e áreas de lazer. Geralmente, as periferias são áreas urbanizadas ou em processo de urbanização em que vive a população de baixa renda. Nós chegamos, aqui vem perguntando se a gente mora no centro ou na periferia. Nós discutimos e chegamos a uma conclusão que nós moramos no centro, porque, na verdade, a gente não mora dentro do centro da cidade, mas também não estamos tão distantes. E também temos todos os tipos de serviço. Então, a gente estaria no meio termo, então optamos por dizer que estamos no centro. Em sua opinião, as pessoas que moram perto do centro dos municípios vivem melhor do que as pessoas que moram na periferia? Sim, pois elas têm mais acessos aos recursos. Ou se você optar por não, pois estão mais propícios à poluição e à violência. Isso aí foram decisões que nós tomamos juntos na aula. Próxima página. As metrópoles atraem pessoas que prestam serviços ou trabalham no comércio e, em muitos casos, em indústrias. Muitas pessoas que circulam pela região metropolitana moram em municípios próximos à metrópole e se deslocam diariamente para trabalhar, estudar, se divertir, etc. No Brasil, há 12 metrópoles. Veja no mapa abaixo. Aqui estamos mostrando, né, as metrópoles que tem no Brasil. Por que muitas pessoas precisam se deslocar para o centro das regiões metropolitanas? Para trabalhar e adquirir serviços e produtos. Na questão número 3, está perguntando em que estado fica cada uma das 12 metrópoles brasileiras. Então, nós fizemos aqui a listinha das 12 metrópoles. Então, estão elas aqui. Nós temos Manaus, que fica no Amazonas, Belém, que fica no Pará, Fortaleza, que fica no Ceará, Recife, que fica em Pernambuco, Salvador, na Bahia, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro, Brasília, que fica no Distrito Federal, e São Paulo, que fica em São Paulo. Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Não faltem as nossas próximas aulas e fique ligadinho.